Olá, seja bem-vindo aqui ao nosso canal no YouTube Ho'oponopono. Eu sou o Dr. Paulo Valzac, lhe dou boas-vindas, é claro, e aloha, seja bem-vindo. Bom, hoje nós temos um tema essencialmente importante. Por que esse tema? Quando nós falamos de Ho'oponopono, nós falamos de limpeza, nós falamos de correção, nós falamos de desbloqueio, ou seja, tem algo no qual eu quero chegar, eu quero obter, mas tem alguma coisa entre eu e esse algo. E eu preciso eliminar isso do meu caminho, de forma bem objetiva, bem clara. E aí, certamente eu vou fazer Ho'oponopono para essas questões. Muito bem. Ho'oponopono também, lá no Havaí, ele tem a ver com reconciliamento. Eu me reconciliar. Eu vou principalmente reconciliar-me com família. Lá no Havaí, se você chegar por lá, você conversar a respeito com os nativos, a respeito de Ho'oponopono, ele tem essa característica de cada um se colocar numa posição, não da ofensiva como nós fazemos, né? Aguardando a crítica, numa discussão, mas se colocar duas pessoas e tentarem buscar aí a reconciliação. E isso antigamente era feito por um ancião, uma pessoa espiritualizada, uma pessoa de muita sabedoria, geralmente uma pessoa de muita idade, que era levado até aquela comunidade para, claro, fazer essa reconciliação dentro da família. Bem, para a gente falar de reconciliação dentro do Ho'oponopono, e essa é a característica principal do Ho'oponopono, nós precisamos entender também um detalhe fundamental. Em geral, as pessoas utilizam o Ho'oponopono para obter coisas. Então, de repente tem dinheiro mágico, loteria mágica, sabe, tem umas coisas assim extraordinariamente, né, complexas, fantasiosas. E as pessoas, é claro, né, elas, naquele grau de dificuldade que ela tem na vida, aquilo ela vê que é uma saída rápida, uma saída para quem está no momento desesperador, até válido, parece mais ou menos assim um santo expedito, né? Se eu fizer agora, amanhã chega. E Ho'oponopono não tem essa característica. Ho'oponopono é um despertar da consciência, é um despertar interno. Não só a limpeza, como essas outras características fundamentais. E em geral, nós aprendemos também, dentro dos 7 pilares do Ho'oponopono, a lidar com as dificuldades da vida. Veja bem, veja bem. Lidar com as dificuldades da vida é de longe a habilidade mais importante que você pode se desenvolver como ser humano. Vou repetir de novo para ficar muito claro para você. Dificuldades da vida, lidar com elas é de longe a habilidade mais importante que você pode desenvolver como ser humano. Olha, você conseguiu um carro, o carro vem, o carro vai. Você conseguiu, vou ganhar um dinheiro aqui, o dinheiro vem, o dinheiro vai. É assim que funciona. Só que na nossa vida nós temos dificuldades. Nós temos aqueles desafios diários. Eu tenho, você tem, qualquer um tem. Isso é natural. Não dá para negar essa realidade. Nós não vamos ser pessoas 100% felizes. Isso não existe. Aqui nesse mundo não existe isso. Paulo, mas eu acreditava que a felicidade era algo que dá para alcançar. Não, isso não existe. Isso é fantasia. É pura fantasia. Nós não seremos 100% felizes. Essa é a verdade. Nós sempre teremos, do início ao fim da nossa vida, dificuldades, que muitas pessoas chamam de problemas. E eu falo, não chama problema porque o problema ele trava a tua mente para a solução. Você fala problema, você não encontra a solução. Então, nós temos dificuldades, teremos dificuldades. Eu não preciso ser uma pessoa extremamente negativa para acreditar nisso, não. E nem positiva. Isso é a realidade. Todos nós. Você conversa com todo ser humano da face da Terra. Todo que pisou aqui, ó, na face da Terra, todos eles tiveram desafios. Todos. Como eu lidar com o desafio é que vai fazer a grande diferença na minha vida. E se eu não aprendo a lidar, se eu não construo dentro de mim, não desenvolvo essa habilidade, eu vou sofrer. E sofrimento sem propósito é sofrimento inútil, né? Você está sofrendo por sofrer. Não adianta, não vai te ajudar. Essa é a verdade.
Então, todo mundo passa por situações difíceis na vida? Todo mundo. Como eu vou lidar com ela é que vai fazer diferença. Não vai fazer diferença ter um carro novo, um celular novo, ter a pessoa incrível na minha vida, se eu não sei lidar com as dificuldades, porque elas, uma hora ou outra, vão chegar até você. E se eu não me fortalecer, as coisas vão complicar. Eu sempre digo, pessoas frágeis são destruídas pelas crises. Tem uma crise, a pessoa que é frágil, está fragilizada, que ela nunca lidou com a situação, ela é destruída. Ela tem pânico, tem depressão, tem várias consequências emocionais desestabilizadoras. É um processo de desequilíbrio. Agora, pessoas fortalecidas sobrevivem às crises. Estou fortalecido, eu vou sobreviver a essa crise. Vai passar, tudo passa. Só que eu posso, depois de passar, estar destruído ou eu posso sobreviver a ela. E tem o terceiro grupo, né? Que as pessoas despertas, que é aquelas que são melhoradas pelas crises. Elas olham a crise com uma perspectiva diferente. Ela vê a oportunidade de crescimento. Talvez, olhando assim, possa parecer uma coisa extremamente difícil, né? Um grau de dificuldade muito grande para mim. Mas se eu não treinar, se eu não melhorar, se eu não parar de abandonar essas questões egóicas de querer, começar a me fortalecer, se eu não fizer isso, eu vou para o primeiro grupo, eu vou me fragilizando cada vez mais. É óbvio que hoje nós temos uma geração que é fragilizada. Essa é a grande verdade. Então, nós precisamos fortalecer. Nós precisamos, além de sobreviver, nós precisamos aprender, melhorar com as crises, com as dificuldades impostas pela vida. Então, hoje, o que eu trouxe aqui? Eu trouxe 5 parâmetros importantes para a gente entender e colocar em prática na sua vida. Nós vamos fazer isso no nosso WhatsApp. Você pode pegar aqui em cima no WhatsApp, você pode entrar lá, nós estamos numa semana que é sobre superação de dificuldades, como aprender a lidar com as dificuldades. E eu tenho tido aí um feedback muito grande em relação às pessoas a respeito desses ensinamentos. Que são simples, são práticos, no cotidiano, na vida. Aqui não tem nada de fantasia. É o que eu passo, o que você passa. É basicamente isso. E eu tenho que mudar minha vida para uma perspectiva melhor. Senão, a vida acaba. É um sopro. Olha, até os 50 anos eu achava que esse negócio de a vida é um sopro meio fantasioso. Depois dos 50 anos você começa a perceber, quando você está um pouquinho mais próximo ao fim do que do começo, você começa a perceber que não, a vida passa num sopro. E não é possível você ficar naquele foco dos 50 anos do sofrimento. Chega uma hora que você precisa aprender a lidar com todas as situações. De uma maneira a crescer, a melhorar, a ter paz dentro de você, a cultivar essa serenidade interna. Então, hoje, vou começar com 3 coisas importantes. E depois nós vamos para os 5 pontos. As 3 coisas importantes. Primeiro, eu preciso, diante de uma crise, de uma dificuldade, de algo que se apresente no meu caminho, eu tenho um julgamento objetivo. O que é julgamento objetivo? O julgamento objetivo é algo claro. Se eu não for claro, objetivo, eu sou sequestrado pelas minhas emoções. Você sabe o que acontece quando eu sou sequestrado pelas minhas emoções? Eu faço tudo precipitadamente. Eu tenho vários clientes que chegam para mim e falam: Paulo, no impulso eu fiz isso. Você já fez isso no impulso? Alguma coisa que você fala assim, me arrependi, não devia ter feito isso no impulso. Eu magoei outra pessoa, eu me magoei, eu fiz por uma necessidade tão superficial. É um impulso, é na ansiedade. Eu às vezes fiz por medo. Às vezes eu agredi outra pessoa verbalmente por medo. Então, o que eu preciso fazer? Hoje entender, né? Que eu preciso ter um julgamento objetivo sobre as questões. Deixar de lado um pouquinho essa tal da emoção. A emoção, ela tem um papel importante. Mas é lá, não aqui diante das crises. Diante das crises, o emocional não ajuda. Eu vou falar um pouquinho mais profundamente sobre isso. Segundo, aceitação ativa. Geralmente eu falo aceitação. Mas as pessoas entendem quando eu falo aceitação que eu tenho que aceitar e cruzar o braço. E não é assim. Diante de uma crise eu tenho que aceitar que aquilo está acontecendo. Eu tenho que me colocar na realidade.
Não adianta encostar e jogar tudo debaixo do tapete. Aceitação ativa. Eu vou aceitar o que está acontecendo e agora aceitando, olhando para aquilo, um julgamento bem objetivo, nada de ficar me crucificando, martirizando por causa daquilo, vitimizando. Não! Julgamento objetivo, está acontecendo isso, isso, isso. E agora eu preciso aceitar, é assim mesmo. Só que eu vou mudar essas questões. Então, eu aceito, não brigo com a vida, não vou me revoltar. Revolta não te leva a nada. Você vê, por exemplo, um adolescente revoltado, a revolta não leva a nada. Leva ele, um adolescente, quando ele quer descobrir os seus próprios ideais, quando ele quer buscar uma ideologia nova, ser diferente do grupo, mas sem revolta. Não precisa ter revolta. Não preciso me revoltar. Eu preciso aceitar. E aí entender o que está acontecendo e, claro, de forma ativa, fazer alguma coisa. E aí eu entro no terceiro plano, que é fazer alguma coisa. Mas uma ação não egoísta. Porque, em geral, nós fazemos ações egoístas. Eu quero, é pra mim. Tá cheio de videozinho aí, claro, né? Não é profissional, não é entretenimento, mas para você entender, né? Que é assim, eu quero, parece uma criança, né? Que quando não vem a mamadeira, chora. Essa é a verdade. Né? Chora para chamar atenção. A gente não está mais nesse nível de consciência. A gente tem uma consciência mais desperta. E é para isso que nós temos esse vídeo. Então, fazer ações não egoístas. Fazer ações ponderadas. De egoísmo, você vê como que o mundo está o caos. Sabe por quê, né? Porque é egoísmo. O egoísmo está se alastrando. Essa é a verdade. A falta de confiança está se alastrando. A violência está se alastrando. Essas coisas negativas estão se alastrando por causa do egoísmo. O ego. Por quê? Porque as pessoas não têm ação amorosa, não têm aceitação amorosa, não têm julgamento amoroso. E nós vamos entrar no caos. Essa é a realidade. Se a gente não mudar o nosso tipo de percepção e despertar-nos, nós vamos entrar no caos. Então, é o momento de a gente se fortalecer agora. E eu vou dar 5 passos bem simples aqui para você entender o que nós precisamos fazer diante da crise. Você está vivendo uma dificuldade? Doutor Paulo, estou vivendo uma dificuldade, nem sei o que fazer. Então, vamos lá. A primeira coisa, o primeiro passo é percepção. Quando você olha para uma situação, para você julgar, se você julga de perto, você não vê as coisas direito. Nós temos um provérbio popular que diz mais ou menos assim: as pessoas que estão longe é que enxergam. Você concorda comigo? Isso até é interessante, né? Nós tivemos na época de pandemia, logo no começo da pandemia, todo mundo fazendo quebra-cabeça, né? Parecia que todo mundo estava de férias. Aí fazendo quebra-cabeça, de repente você vê que a pecinha não encaixa, você fica nervoso, você quer bater, você quer xingar, mas é um quebra-cabeça, é para quebrar a cabeça. Você vai buscar a solução. E aí o que você faz? Tô de saco cheio, né? É o termo que a gente usa. Vou tomar um café. Aí você vai tomar um café, respira. E aí você olha de longe, mais relaxado, mais tranquilo. Você vê aquela pecinha. Quando você chega lá, é aqui, ó, encaixou. É uma coisa tão simples. É tão óbvia, mas eu não via. Então, às vezes eu preciso me afastar um pouquinho daquela situação para olhar um pouco de longe. É um olhar de longe, né, que a gente chama. E aí eu entendo melhor a questão. Então, esse é um ponto sagrado, a visão. E isso daí é pilar de Ho'oponopono. Se você não conhece os 7 pilares, você precisa conhecer. Tem um livro nosso aqui, específico sobre os 7 pilares do Ho'oponopono. Um deles é o foco, é onde eu estou colocando minha energia, minha visão, minha clareza. Está lá. Se de repente eu encaro aquilo com vários pontos de vista diferentes, porque não adianta eu olhar a questão e não encarar com um ponto de vista diferente. Eu estou na mente velha, eu estou encarando do mesmo jeito, não funciona. Então eu tenho que ter uma mente o quê? Flexível. Se eu tenho a mente engessada, o que é engessado? Quando você põe engesso aqui no braço, o que acontece com o teu braço? Ele fica imobilizado, ele fica duro. Por quê? Porque aquele osso lá, ele está fraturado e tem que se recuperar. Está engessado, está parado. O pensamento engessado é isso, não funciona para nada. Você parou naquilo. Você quer ter uma fórmula nova, mas não tem. Você está tendo a mesma percepção. Então, na mesma percepção, no mesmo ponto de vista, nada é feito, nada se modifica. E olha, é interessante, né? A pessoa chega para mim e fala: doutor Paulo, tu passou por essa situação.
Eu falo assim, você já pensou nesse ponto de vista? A pessoa fala assim, meu Deus do céu, eu nunca pensei nisso. Nunca pensei nisso. Então o que ela estava? O ponto de vista dela engessado. Ela acreditava fielmente que era assim, por causa dos valores dela. Então, eu falei para ela, ela começou a repensar. Ela saiu da escuridão, foi para a luz. Eu estou pensando agora, estou refletindo. Ela voltou, olha de longe e começa a ter uma visão melhor sobre o tema. Isso vai ajudar ela a resolver o problema, a questão, a dificuldade. Essa é a verdade. É igual a pessoa da empresa. Muitas vezes ela está atolada naquela resolução das questões da empresa e ela não consegue ver o óbvio. Então ela se afasta, às vezes pede apoio e ela consegue ter uma percepção diferente. O que ela não pode é ter um ponto de vista engessado, que é a fórmula velha. Ela tem que ter um ponto de vista flexível. E nós passamos na idade, com o tempo, nós engessamos a nossa mente. Nossa mente cristaliza, ela para. Por isso é bom ler, é bom conversar, é bom ter opiniões diferentes. Olha, todo mundo tem opinião diferente. Seja sobre religião, sobre política, sobre qualquer tema histórico, artístico, qualquer coisa. É necessário e saudável ter isso. Mas o que é necessário acima de tudo é o respeito. Hoje o que a gente vê é a polarização, o desrespeito completo pela opinião das pessoas. Então, é fundamental isso. É flexibilizar a nossa mente. Agora, o segundo passo, O segundo passo é ser mais analítico. O que é analítico, doutor Paulo? É tirar um pouco da sua vida a emoção para analisar a crise. Vamos supor, eu vou analisar a crise que eu estou passando, aquela experiência que eu estou passando, um acontecimento, seja qual for, em qualquer área da minha vida. Se eu tiver com as emoções presentes, raiva, vai te ajudar a raiva? Só te pergunto isso, vai te ajudar a raiva? Você resolveu uma questão com raiva. Você já viu alguém com raiva resolver uma questão e funcionar? Não, eu nunca vi. Você já viu uma pessoa com ansiedade, ou seja, ela vai se precipitar? Você já viu alguém com ansiedade resolver alguma coisa e dar certo? Não dá. Ah, para mim dá. Não dá não. Não dá não. Pode ter certeza. No mínimo você vai se adoecer. Porque vai na contramão essas emoções. Uma pessoa que tem ciúmes, uma pessoa que está triste, uma pessoa que tem pânico, medo, insegurança, incerteza, para e analisa. A pessoa está frustrada, está amargurada, está ressentida, está decepcionada. Vai resolver uma questão assim. Qual que é o grau de sucesso que você vai ter? De 1 a 10. É 1, né? No máximo, né? Não vai ter sucesso. Então, o que eu preciso fazer? Tirar o papel emocional, porque a emoção, ela tem um papel. Mas para a resolução de questões, eu sinto muito, a emoção não entra aí. Então o que nós temos hoje? Nós temos diversas pessoas com vários problemas, vários desafios, e de repente ela quer resolver pela emoção. Eu tenho milhares de alunos aqui assim. E pela emoção você não vai conseguir resolver a situação. Às vezes a pessoa tem uma empresa, ela acha que pela emoção ela vai resolver. Não vai. É a mente analítica. Eu vou analisar. Na crise não há espaço para impulsos. Há espaço para lógica, para criatividade, para outro tipo de análise, não a emocional. E no sequestro do emocional, nada é feito. Então, nenhum líder, nenhuma pessoa de sucesso, nem alguém que alcançou a resolução de um problema, ela foi motivada pela emoção. Então, respira fundo, faz o seu Ho'oponopono, vai meditar, se acalma, desacelera, conversa com pessoas, vamos flexibilizar a mente, vamos ser mais objetivo. 1 mais 1 é igual a 2, não é 1 mais coraçãozinho, mais 2 mais chorinho, porque hoje é assim, né? Hoje a pessoa manda para mim no WhatsApp, fazendo, doutor Paulo, hoje eu estou triste, um monte de carinha de choro. Como que eu vou resolver essa questão? Foi um desabafo? O que aconteceu? Nem entendi, né? Estou triste. Qual o motivo? Tem um papel a tristeza? Então, um pouquinho mais analítico, né?
para a gente resolver o nosso sistema de crise. Eu vou me expressar, não vou reprimir, isso faz parte da emoção. Mas, naquele momento, a análise é fundamental. E usando isso. Não isso. Isso é para outro momento. Terceiro ponto. Focar o que está sob o meu controle. Olha, na vida é assim. É muito claro. Pessoas maduras já entendem isso. Tem coisas que estão sob o meu controle. Tem coisas que não estão. É muito simples. A sabedoria das pessoas é que vai fazer distinguir a outra. Por exemplo, eu não controlo meu namorado. Eu não controlo minha namorada. Não tem como controlar. Eu não controlo o que ele sente, o que ele pensa. Eu não controlo se ela me ama, se ela não me ama. Não tem como controlar essas coisas. Eu não tenho como controlar meu chefe. Eu não tenho como controlar como uma situação que vai além daquilo que eu posso fazer. Então, eu preciso fazer até o meu ponto, até o meu limite, que é aqui, e o restante eu não consigo, não está para mim. Eu tenho que entregar isso e confiar. Não tem outro sistema. Agora, eu preciso fazer a minha parte. A minha parte é até aqui, ó. Então, tem coisa que está sob meu controle? Tem. Tem outros que não está? Certamente tem. Tem gente que chega aqui e fala assim, Dr. Paulo, meu filho é ingrato, meu filho fez isso, meu filho fez aquilo, meu filho faz isso daqui. Será que o senhor pode me ajudar? Eu falo, vamos lá. Qual que é a idade do teu filho? 30 anos. Aí já não, né? 30 anos. Você já fez. O grau de educação do teu filho é de tanto a tantos anos aqui na infância. O que ele aprendeu com você, com o teu pai e mãe, é o que ele vai levar para a vida adulta. Agora você querendo mudar o comportamento dele aqui, ó. Não, né? Não tem como. Não vai ter. Por quê? Porque ele já tem uma formação dos pensamentos, dos sentimentos. Aqui é com ele, ó. Tudo bem, é claro. Vou conversar, vamos analisar, vamos buscar, vamos entender. Isso é saudável. Mas de repente você querer mudar a personalidade da pessoa, aquilo que você não ensinou para ela, agora já passou o tempo. Entendeu? Então, meu filho não sai de casa, tem 40 anos. Tudo é uma questão de permissibilidade, né? Eu permiti isso acontecer. Então, tem questões que são complexas. Tem coisa que não está sob meu controle mais. Então, posso auxiliar? Posso auxiliar, posso colaborar. O que está sobre meu controle, posso vir até aqui, ó. É o limite. Depois disso não dá mais. Então, as pessoas precisam entender isso, né? Senão ela fica gastando energia, ela fica focada em uma coisa que não tem frutos. Não é verdade? Então ela está indo na direção errada. Essa é a realidade. E, indo na direção errada, você não vai conseguir aquilo que você deseja. Então, focar no que está sob meu controle. Questões, por exemplo, familiares, vê o que está no seu controle. Mas veja e faz até lá. Não adianta falar, não está mais, entregar. Não. O que está sob meu controle, eu vou fazer. O que não está aqui já não dá mais. Questão familiar, questão do trabalho profissional, questão da minha empresa, questão do relacionamento afetivo, questão do relacionamento que eu estou com codependência. Então, até onde eu vou? É aqui, ó. Depois não dá. Você não pode controlar ninguém. Essa é a verdade. Tá? E o quarto ponto, né? Depois que você viu tudo isso, você vai partir para ação. Vou mudar a estrutura, né? Agora, quando eu vou mudar a estrutura, eu preciso planejar o que eu vou fazer. Porque é mais ou menos assim, as pessoas põem na cabeça uma coisa que vai fazer, mas ela está tão no plano da ilusão, essas coisas, que não funciona. Não funciona. Então ela vai testando, vai vendo que não funciona, vai desanimando. Faz, não deu certo, desanima. Mas ela está tão iludida, sabe, ela está naquele outro mundo. Ela está no mundo real. Então você precisa fazer ações dirigidas, onde você vê, eu vou fazer essa ação, eu vou contar com essa consequência. Pode ser que aconteça, pode ser que não. Tem um risco. Tudo na vida tem um risco. E me dedicar a essa ação. O que acontece em geral? A pessoa, ela faz uma vez, olha só, perceba. Depois você vê se eu não estou falando errado. A pessoa faz uma vez e desiste. Fez, não deu certo. Não era. Mas só fez uma vez só?
E, em geral, são pessoas que não estão preparadas. Por exemplo, a pessoa abre um negócio novo. Ela acha que amanhã ela vai ficar rica. Porque ela acha que o empresário é assim. Todo mundo que tem empresa é rico. Aqui, ó, na cabecinha dela, ela pensa isso. E ela não percebe, né, que quando eu sou empresário, eu gero centenas de responsabilidades. Essa é a realidade. A realidade é aqui, ó. Eu penso esse negocinho, esse mundinho aqui, ó. Eu na praia, eu lá no navio, eu lá no jet ski, eu comemorando em umas festas, eu cheio de dinheiro. Isso daqui é a cabecinha da pessoa que pensa que eu sou empresário e vou ser isso. Essa é a fantasia. A realidade é aqui, ó. Compromisso, responsabilidade, milhares de responsabilidades. Então, o que acontece? Eu acho que eu fazendo uma coisa de cada, uma coisa apenas, tem que dar certo. É essa cabecinha aqui, ó. Vou ficar rico fazendo só isso. Ó, pequenininho. Aí ela desanima. Por quê? Porque ela acha que é fácil. Só que quem alcança é porque fez uma vez, 2, 3, 100, 1000. Foi fazendo. Sempre falo que é uma coisa por dia. Eu tenho que focar e persistir. Focar e persistir. As coisas são, muitas vezes, de médio e longo prazo. O que eu quero muito, o que eu dou muito valor, eu tenho que entender que não vai acontecer amanhã. Eu tenho que construir. Preciso construir. E a ação é uma hoje, uma amanhã. É igual eu falei no vídeo anterior. Eu tenho um livro. Nosso livro tem 192 páginas. Indico inclusive para você. Tudo começa com você. Ensinamentos transformadores para dar uma nova direção para a sua vida. Pode comprar lá no WhatsApp. Recebe isso, recebe o CD e recebe autografado, vai na tua casa. 192. Aí a pessoa fala assim, mas eu não gosto de ler, Dr. Paulo. Não gosto de ler? Pensamento engessado. Não vai abrir a mente. Ela não quer ser analítica. Ela não quer aprender algo diferente. Então tem que partir para ação, mas ela não tem o aprendizado. De repente ela fala, não, eu vou ler 190 páginas, vai. 190 páginas, a pessoa começa, né? Vai na primeira lá. Ai, tô cansada. Perdeu o foco. Não tem persistência. Ela quer ler, ela quer assistir o Netflix, ela quer jogar no celular, quer fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. E aí não funciona. Foco. Quantas páginas você precisa ler por dia? Uma. Isso daqui, ó. Essa página só. Por dia. Se eu começar hoje, leio uma página. Muito bem. Daqui mais ou menos 80 dias, 90 dias, eu já li o livro. São 3 meses. 3 meses ela leu esse livro. Uma página por dia. Não é 2, é uma página. Ela pegou a página, leu e leu o verso. Pronto. 3 meses ela leu um livro. Ela pode ler 4 livros no ano. É bem simples. No final do ano, se alguém perguntar para ela, você leu algum livro, fez alguma coisa? Ela pode responder, não, não fiz nada. E continua a mesma. Continua a mesma pessoa reclamando. A mesma pessoa com a mesma percepção. A mesma pessoa sem nenhum tipo de aceitação, revoltada com a vida, com julgamentos baseados em coisas que ela não aprendeu, nada de novo. Então, o que acontece? Eu engesso, eu paro, eu não persisti. Então, todo tipo de ação você precisa fazer uma vez, 2, 3. Isso é importante. E aí que está o quinto ponto, né? Existe um poder incrível em fazer algo todos os dias, passo por passo. Aí eu vou construindo minha vitória, sem desvio, sem distrativo, um passo por passo. Um passo por passo. 3 meses você lê o livro. Um curso. Nós temos curso no WhatsApp. Dr. Paulo, estou cheio de dívida. Faz o curso de sair da dívida. Quantos dias é o curso, Dr. Paulo? 8 dias. 8 dias? 8 dias. É caro? Não, não é caro. Você paga R$50, 8 dias, você faz um curso. Você vai compreender tudo sobre a dívida, tudo que acontece aí nas finanças que a gente desconhece. Tenho certeza que quando você entrar no curso, você vai falar assim, eu, pelo menos metade disso daqui, não sabia nada. E aí você vai conhecer. E aplicar. São 8 dias. Um dia por vez.
Um dia é uma construção. Mais nada. Faço exercício. Faço exercício. É um dia por vez. A pessoa acabou? Acabou. Pronto. O que você fez? Eu fiz um curso. Curso de dívida. Para eliminar minhas dívidas. Pagar o que eu devo. E sair dessa energia da dívida e criar a energia da prosperidade. E depois eu posso fazer um outro curso que é para criar a mentalidade da abundância. Eu estou construindo. É curto prazo? Não é curto, né? É médio prazo. Mas eu vou transformando, vou melhorando. Eu preciso partir para ação. E eu preciso persistir. Eu preciso fazer alguma coisa diferente todos os dias. Ah, não quero fazer curso não, Dr. Paulo, não tenho dinheiro. Vai no YouTube. Vai no YouTube. Vai lá, pega um vídeo por dia. 15 minutinhos o vídeo. Ah, não, eu quero pegar aqui, olha, Dr. Paulo, e ver o TikTok, rir o dia inteiro. É uma opção. Você pode se divertir. Mas se você está passando por uma crise, o que você precisa? Você precisa, primeiro, ter uma percepção melhor daquilo que você está passando. Ser mais objetivo, mais racional, mais analítico. Terceiro, ver o que eu posso fazer, o que eu não posso. Partir para ação de forma bem planejada e persistir. Fazer uma coisa de cada vez. Pronto. São 5 pontos. Vai dar errado o que eu vou fazer? Às vezes vai. Olha, eu tenho 35 anos de empresa. Nos 10 primeiros anos, eu empreendi algumas coisas, dava errado. Não funcionava. Muitas coisas que eu fiz não funcionou. Eu acreditava que funcionaria. Não deu certo. Não, por isso que eu desisti. Eu continuei. Fui indo. Hoje uma empresa que tem 35 anos, você olha para ela, é um herói, né? Porque as empresas, muitas vezes, com 5, 10 anos, elas, infelizmente, não conseguem se estruturar. Então, tem que ter a persistência. Vou desanimar? Olha, eu vou ser sincero com você. Chega uma hora que você desanima. Não deu certo, não deu certo. Aí o que você tem que fazer? Mudar, né, a percepção. Então, sempre mudava a percepção, porque eu sempre estava fazendo a mesma coisa. Então, a mesma fórmula não dava certo. Aí comecei a fazer diferente. E aí o sucesso vai vindo, vai melhorando, vai crescendo. Isso é importante a gente entender. Isso está dentro do Ho'oponopono. Nós temos lá os 7 pilares. Você faz o curso de Ho'oponopono conosco, você vai aprender os 7 pilares. Você vai aprender tudo sobre Ho'oponopono. Mas os 7 pilares é sagrado. E as 8 primeiras aulas é os 7 pilares. Por quê? Eu preciso ter essa visão de lidar com as minhas dificuldades. Não adianta, presta bem atenção, se eu não lidar com a dificuldade que apresenta agora, jogar debaixo do tapete, ela vai crescer. E se ela é uma formiguinha, depois ela vai se tornar um monstro, um dinossauro. E aí você vai olhar para aquilo e vai ficar com medo. Essa que é a verdade. Vou dar um exemplo para você. Nós temos um combo chamado Combo Emagrecer. São 4 CDs. Eu pergunto para a pessoa, quantos quilos você quer emagrecer? Dr. Paulo, preciso emagrecer 30. Peraí, mas 30? Em quanto tempo? Ah, eu queria em 3 meses. 30 em 3 meses? São 10 quilos por mês. É muita coisa. De forma saudável é muito. Eu encaro como muito. Então eu falo assim, olha, 30 é muito. Mas, por exemplo, você pode emagrecer 12 quilos em 6 meses sem fazer muito esforço. É mesmo, Dr. Paulo? É, perceba comigo. 12 dividido em 6 meses são 2 quilos por mês. Então imagina, já não é 30, é 12. Já motiva, já matou o monstro, né? Era 30, é 12. Por mês é 2, já diminuiu ainda, já virou uma formiguinha. Aí eu coloco por semana, 4 semanas, 500 gramas. Que eu vou entrar na balança e vou diminuir 500, 500, 500 e 500. Sem fazer muito esforço. Agora, se eu não fizer nada daqui 6 meses, é provável que eu esteja com 35 quilos a mais. Não perdi os 12 e estou com 35 a mais. Qual que você quer? Então, é médio prazo, coisas pequenas, passo por passo. Esse que é importante para a gente desconstruir as questões. Você vê que é estratégia? Tudo é estratégia. Eu me lembro uma vez, vou compartilhar com vocês. Como você sabe, sou empresário. E na empresa, chegava dezembro, você tem que pagar o fundo de garantia. Perdão, o 13º salário. O 13º salário para a empresa que mantém um fluxo de faturamento constante,
uma linha reta, chega lá no final do ano, você tem um gasto dobrado de salário. Então se o salário, por exemplo, ocupa 40% da tua folha, imagina que ele vai dobrar, vai ser 80%. E aí, como fica? E aí? Você que é empresário, como que você faz com isso? Chega no final do ano que você quer o peru, panetone, champanhe, quer brindar e falar sucesso, você tem 80% da tua folha comprometida. E aí? Você é empresário, com um monte de funcionário. Como que funciona? Então, você tem que desconstruir o monstro, buscar estratégia. Qual que era a estratégia que eu usava? Vamos supor, eu tenho lá um valor, eu divido ele por 12 meses, então vamos supor, eu tinha que pagar 60 mil para o pessoal todo. Eu divido 60 mil, dividido por 12 meses, vai dar 5 mil por mês. Esses 5 mil eu tinha que depositar numa conta remunerada. Pronto, vou depositando. 5 mil, 5 mil, 5 mil. Chegou lá no final do ano, tem o dinheiro? Tem o dinheiro do ano inteiro. E ainda com juros. Eu vou pagar e ainda tem os juros que fica comigo. Olha que interessante. Eu desconstruí o monstro. Uma coisa de cada vez. Bem organizado, bem analítico, bem pensado. Deu para entender que eu posso modificar as estruturas diante de cada crise se eu crio soluções criativas, se eu aprendo objetividade, aceitação daquilo que está acontecendo, ações não egoístas, um passo de cada vez, persistência. É isso que eu preciso. Então, eu deixo aqui algumas dicas, inclusive pessoais, né, para você levar e para você colocar em prática na tua vida. Isso é prático, não é retórica, né? Não é filosófico, é um passo a passo. Vamos lá, vamos colocar nas nossas crises aí, nas nossas dificuldades e ultrapassar os nossos obstáculos. E claro, convido você a participar do WhatsApp. O WhatsApp tem essas mensagens da semana sobre dificuldades, tem várias mensagens que nós estamos enviando toda semana, um tema especializado. Falamos de assuntos gerais, não é só Ho'oponopono, não, é tudo. Falamos sobre relacionamento, sucesso, prosperidade, motivação, as coisas importantes da vida. Cada semana, um áudiozinho por dia chega para você. Você reflete, sente, muda a estrutura aí na tua vida. De tanto você ouvir, você vai tomando consciência, vai despertando. E lembra que eu falei, né? Pessoas frágeis são destruídas pelas crises. Pessoas fortalecidas sobrevivem a elas. Pessoas despertas são melhoradas por elas. Vem se despertar conosco. Vem crescer. Vem melhorar. E aproveito, dia 25 de setembro tem cursos lá no canal WhatsApp. Tem curso de prosperidade, abundância, dívidas, foco, cura da criança interior, codependência emocional, se os meus relacionamentos não estão dando certo, todos estruturados de forma bem clara, bem prática, para fazer a mudança aí na tua vida. Então, vem mudar, vem conosco. Agradeço a tua presença aqui no canal e, claro, eu encontro você num próximo vídeo. Então, aloha!